Olá, gente. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, mais uma vez estou vindo aqui para dar continuidade ao que eu vinha falando no vídeo anterior. Anteriormente, eu falei sobre a questão da rejeição paterna, da rejeição materna e o quanto que isso deixa marcas profundas na personalidade. E aí no vídeo anterior, vídeo este que vai estar aqui no comentário em destaque, você pode vir aqui na parte inferior do vídeo, na plataforma do YouTube, você vai encontrar aí no comentário em destaque o link do vídeo que contextualiza este aqui. E aí neste vídeo eu falei com vocês, eu encerrei o vídeo falando para vocês que eu iria trazer um estudo de caso que faz referência ao que eu falei quanto às consequências, ou seja, o que é que pode acontecer quando o ser humano ele não aprende, ele não elabora, ele não simboliza, ele não trabalha a dor de ter sido rejeitado ou pelo pai ou pela mãe, e aí uma das consequências pode vir a ser a transmissão desta própria vivência, de fato projetar, transmitir, vivenciar este mesmo fenômeno com os seus filhos, por exemplo. E aí eu vou trazer para vocês um caso real com base neste livro aqui, que é um livro de Stanley Rosner, que fora escrito por Patrícia Hermes. Patrícia Hermes narra neste livro aqui os casos que fora atendidos pelo Stanley Rosner, PhD em psicologia, psicanalista, e enfim. E este livro aqui traz os casos reais sobre os quais este se debruçou ao longo da sua prática clínica. O título do livro é O Ciclo da Autossabotagem. E aí ele traz aqui, gente, o caso Louis. E aí ele conta que Louis era um quarentão, um homem de negócios que aparentava ser bem casado, o pai de um grande garoto. Ele chamava o filho de 10 anos desta forma, um grande garoto. Gente, tá chovendo aqui, portanto, possivelmente vocês podem vir aí a escutar um barulho de chuva no fundo, tá? Mas irei dar continuidade. Pois bem, Louis, muito bem sucedido na vida pessoal, como também na vida profissional. Mas aí o Stanley, por meio da Patrícia Hermes, registra aqui: ele me procurou porque estava inquieto, pensando no sentido da vida. E aí o Stanley conta que ele revelou, depois de algumas sessões, que estava tendo um caso com uma mulher. Estava traindo a sua esposa, E ele admitiu para o Stanley que não amava esta mulher com a qual ele estava tendo um caso. Mas, mesmo sem amá-la, ele estava prestes a deixar sua família. E ele não conseguia compreender este comportamento. Veja que era quase que um automatismo. Era tipo um pensamento intruso que invadia ali o aparelho psíquico dele. E ele estava prestes a tomar essa decisão. Mas quando ele olhava profundamente para o seu desejo, não era isto que ele queria.
mas alguma coisa o levava a isto e ele não sabia o que era. Mas sabia que algo estava errado. E além disso, ele conta para o Stanley que o curioso é que ele havia jurado que nunca faria com a sua família o que o pai fizerá com ele. E aí o Stanley ficou em alerta ali, né? Quando ele fala isso, o pai fez isto com ele, né? E aí, o que se manifestou nas sessões seguintes produziu um forte impacto. E aí o Stanley conta, olha, este impacto não foi necessariamente em mim, mas certamente em Lois. Ao conversar, ele revelou que o pai havia abandonado a família. E aí o Stanley questiona a idade do Lois quando isto acontecerá. E Lois fala que tinha a mesma idade do filho, 10 anos. E pasmem, para além disso, o avô paterno de Lois também largou a família quando o filho tinha 10 anos de idade. Ou seja, o pai de Lois também fora abandonado pelo pai dele quando mesmo tinha 10 anos de idade. E aí o pai de Lois, quando Lois tinha 10 anos de idade, vai lá e abandona a família. E assim abandona também o Lois, sabe? E aí Lois estava para se tornar o terceiro pai na família a abandonar a mulher e os filhos. Tudo isso ficou arquivado na mente de Lois, mas sem nenhuma conexão. Não tinha conexão. Isto aí para Lois. Este padrão familiar não estava consciente, sabe? Lois não estava se percebendo e não estava se dando conta que ele estava aí reproduzindo um padrão familiar, né? E Stanley vai e chama a atenção de Lois para a idade dos meninos que foram abandonados por seus pais. 10 anos. A mesma idade do filho de Lois. E aí Lois, quando a sua atenção se volta para este detalhe, para a gente aqui, gente, pode parecer óbvio e pode parecer inacreditável que Lois não fazia esta conexão. Mas é que o ser humano, quando imerso em uma autossabotagem, ele está ali, olha, cheio de defesas egóicas que de fato impede o insight, impede sua atenção, sua percepção para determinados detalhes da sua história de vida, entende? Então veja, quando Stanley se atenta à questão da idade dos garotos, o Stanley chama a atenção de Lois para isto. E aí Lois, abalado, olha para Stanley e diz: você acha que eu estou agindo da mesma maneira? E aí o Stanley conta que decidiu não responder, porque às vezes o silêncio é a resposta mais eficaz. Mas a verdade é que Lois realmente não carecia de uma resposta. Lágrimas brotaram de seus olhos e ele precisou de um tempo para se recompor. Conta aqui o livro, né? Mas este era o objetivo do trabalho: fazer Lois perceber o que estava acontecendo. E o mais importante, por que estava acontecendo. Encarar o ciclo da repetição foi o primeiro passo para que Lois viesse a ter um controle sobre sobre aquilo que estava sendo provocado nele inconscientemente, sobre aquilo que
o inconsciente estava pensando nele, já que é o inconsciente que pensa em nós. A gente pensa no âmbito do consciente. No âmbito do inconsciente, a gente não pensa. É o inconsciente que pensa em nós. E aí, o Stanley fala aqui, talvez você pense que o caso de Lewis seja exceção. O número de pessoas que repetem constantemente comportamentos autodestrutivos não é grande. Seria sensato perguntar se eu não estou exagerando. Afinal, se os seres humanos são movidos pelo prazer, como sugeriu Freud, né, no princípio lá do prazer, Freud sugeriu isto, que o ser humano é movido pelo prazer. Mas obviamente que depois ele vai avançar e ele vai escrever o para além do princípio do prazer. Porque aí ele nota que tem uma força maior que vai para além do prazer que move o ser humano. E esta força muitas vezes leva o ser humano para uma autodestruição. E aí, o que é que acontece? Diante disso, né, diante do fato de Freud salientar que o ser humano é movido pelo prazer, daí Lewis fala aqui, né, que certamente bom sexo, boa comida, diversão e conforto deveriam nos seduzir. Só que aí ele diz, logo, pode parecer implausível acreditar que o indivíduo continue agindo exatamente da maneira que o faz sofrer. Como no caso de Lewis, ele estava em sofrimento. E estava prestes a deixar a mulher e o filho por uma pessoa que ele, inclusive, não amava. Então veja, ele estava levado a tomar uma decisão que iria o fazer sofrer. Então, Stanley conta aqui, é implausível pensar isso, né? Que o ser humano é capaz de agir de modo que o faça sofrer, quando na verdade ele deveria agir de modo que ele pudesse ser acometido aí por um prazer. Então, Lewis, ou melhor, Stanley vai dizer, concordo que seja um contrassenso. No entanto, essa maneira de agir, esse modo de agir que faz com que o ser humano venha a sofrer, é plausível e é possível e ocorre constantemente. Portanto, o número de pessoas que constantemente repetem comportamentos autodestrutivos é recorrente, sim. A gente pode pensar que o número não é grande, como ele diz aqui, mas sim, é recorrente, sim. Ocorre constantemente. E não é preciso ser, inclusive, profissional para perceber como isso se desenrola no dia a dia. Então, gente, é como inclusive eu falei no vídeo anterior, que vai estar aqui no comentário em destaque. Muitas vezes a gente vê uma pessoa, por exemplo, em um relacionamento abusivo, em um relacionamento autodestrutivo, e muitas vezes a gente tende até a julgar, né? Eu digo como seres humanos, não como profissionais, porque nós profissionais da psicologia, da psicanálise, né, justamente por estudar profundamente o que leva o ser humano a esse tipo de ciclo de autossabotagem, então a gente demanda de uma ética de não julgar, porque a gente sabe que ali tem muito sofrimento. Mas o senso comum tende a julgar, né? Mas se está sofrendo, por que permanece? E aí é sobre isso. Muitas vezes a pessoa não tem nem noção, não tem consciência de por que ela permanece ali mesmo em sofrimento. Algo maior o leva para esta dimensão mesmo de autodestruição. E isto é recorrente entre os seres humanos. Situações traumáticas levam o ser humano
a certas atrocidades para consigo mesmo. E quando eu falo de uma situação traumática, eu não falo de uma situação qualquer. Sabe? Eu não falo, por exemplo, de uma criança ou uma adolescente que vivencia ali a separação dos pais, mas essa separação está sendo uma separação amigável, sem conturbação, o pai deixando muito claro, olha meu filho, o papai vai sair de casa, mas o papai vai estar presente na tua vida, o papai vai estar sempre aqui contigo, o papai vai acompanhar o teu crescimento, o papai está separando da mamãe, mas o papai não está separando de você, né? Você é meu filho eternamente, sabe? Até porque não existe ex-filhos, né? E aí isso deixa a criança, o adolescente seguro, né? O pai vai sair de casa, é sofrido, né? O pai sair ali do ambiente, do lar, é sofrido, mas a partir do momento que o pai deixa a segurança de que ele vai estar ali, de que ele vai estar presente, de que ele vai levar na escola, de que ele vai buscar, de que no final de semana ele vai estar presente na vida desse ser humano, isso aí, para esta criança, para o adolescente, é uma situação chata, é uma situação angustiante, mas não chega a ser uma situação traumática. Como, por exemplo, quando o pai sai de casa de modo brusco, separa da mãe e acaba separando do filho também, sabe? Abandona, não volta mais para acompanhar o desenvolvimento, para acompanhar o dia a dia desse filho. E aí esse filho vai ter ali na sua personalidade as marcas desta rejeição. Então isso sim é uma situação traumática. Então uma situação traumática não é simplesmente uma situação chata, é uma situação inimaginável. Porque veja, uma criança que convive ali com o pai, ou até mesmo com a mãe, estou falando aqui do pai, é porque quando há uma separação, é mais recorrente, né, que o pai saia de casa, o filho venha ficar com a mãe, né, e aí geralmente o pai demanda desse abandono. Mas não estou dizendo que não acontece por parte da mulher. Já vi casos, e mais casos, em que a mulher vai embora sem nem olhar para trás, larga a família, larga o marido, larga os filhos lá com o marido. Conheço situações desse tipo e nunca mais volta, né? Então, assim, o que é que acontece? Isso são situações inimagináveis. Não passa pela cabeça de um filho que está ali no dia a dia com o pai e com a mãe, né, no seu lar, na sua casa, que um dos dois de repente vai sumir. Então isto aí não é uma situação simples. Não é uma simples dificuldade da vida, não é uma situação chata. É uma situação traumática. Marca a vida desse ser humano de modo muito profundo, de modo muito intenso. Até porque o filho, quando é filho, quando tem a noção, não está aqui meu pai, está aqui a minha mãe, jamais vai passar pela cabeça dele, enquanto filho, que há uma impossibilidade desse pai e dessa mãe não o amar e ir embora. E eu estou falando aqui da situação de ir embora, de desaparecer da vida dessa criança, mas tem situações do abandono, apesar da presença física, como falei anteriormente. Muitos pais que estão presentes fisicamente na vida do filho, mas que demanda de uma rejeição emocional, afetiva, não liga para o filho muitas vezes é criado ali com a babá, porque não tem paciência de despender um tempo para afetuosamente estar com o filho. Então o filho sim se sente rejeitado diante disso, né? E aí a rejeição dos pais pode facilmente estar incluída nesta dimensão de uma experienciação intensa, traumática, que vai marcar profundamente, que vai deixar marcas profundas na vida desse ser humano. E se esse ser humano não trabalha essas marcas, essa dor, essa ferida, ele vai sofrer
consequências quanto a isso. Consequências essas que já falei no vídeo anterior, que vai estar aqui no comentário em destaque. Mas também uma das consequências pode ser essa aqui, no caso de Lois. Lois fora abandonado pelo pai. Estava prestes a abandonar o seu filho porque não sabe lidar com essa dor, não elaborou essa dor, não trabalhou essa dor, né? E muitas vezes se sente até incapaz de ser um bom pai. Porque o modelo de pai que o Lois teve foi este modelo de rejeitá-lo, de ir embora. Então, claro, muitas vezes isso vai sedimentar uma insegurança, como eu falei no vídeo anterior, a insegurança que é sedimentada na vida do ser humano, na sua personalidade, quando este ser humano é abandonado por um pai ou pela mãe, sabe? E aí se sente seguro, não vou ser um bom pai, não tenho um referencial, né, de um exemplo de pai, o modelo de pai que eu tenho na minha mente é aquele de que vai embora. Isto inconsciente, pensando nele. E aí sem nem saber o porquê ele estava prestes a abandonar o filho, a esposa, né? Então, gente, isso é traumático, isso é dolorido, isso deixa marcas na vida do ser humano. Até quando uma criança é cuidada aí por uma babá, pela babá, né, criada pela babá, e de repente esta babá some, isso deixa marcas profundas na personalidade desta criança. Se não há o desmame desta desvinculação, se isso não é feito com sutileza, com delicadeza, deixa marcas profundas. A criança vivencia esta situação de modo muito traumático. Por que ela foi embora? Por que ela sumiu da minha vida? Eu fiz alguma coisa de errado, né? Eu não mereço ser amado, eu não mereço essa pessoa na minha vida. Entende? Então muitas coisas vai vir à tona no imaginário desta criança e vai ser sedimentado ali na sua personalidade. Porque ela não entende de fato como que esta pessoa sumiu assim de repente da vida dela. E ela acolhe aquilo para ela muitas vezes como sendo um feitio que se deu por culpa dela. E aí ela acolhe de fato de modo não assertivo, né? E é isso, gente. Eis aí mais uma elucidação com relação a esta temática, né? Com relação à questão da rejeição paterna ou materna e o quanto que isso de fato deixa marcas profundas na personalidade. Para quem não me conhece, eu sou Caio Fernando, sou bacharel em psicologia, atuo como psicólogo, psicoterapeuta, a partir de uma abordagem psicanalítica, mas também não fico tão engessado só na abordagem psicanalítica, né? Eu trabalho também a partir de uma dimensão cerebral, estou me especializando em neuropsicologia justamente por entender que o ser humano não é só um aparelho psíquico, né? Que tem ali a dimensão consciente, pré-consciente e inconsciente. Entendo também que o ser humano tem um cérebro e que esse cérebro conversa com o aparelho psíquico e sofre alterações a partir dessas conversas com o aparelho psíquico. Este cérebro sofre alterações que vai influenciar e muito no comportamento deste ser humano, nos seus sentimentos, nas suas percepções. Portanto, apesar de trabalhar de modo essencial com abordagem psicanalítica, mas eu me atento e muito à alteração cerebral a partir de, enfim, vivências psíquicas, sobretudo traumáticas, né? Então, as minhas sessões são 100% online, tá bom? Se você tem um interesse em adentrar em um processo psicoterapêutico, você pode vir aqui no comentário em destaque. Você vai encontrar aí o meu WhatsApp para que você venha obter informações mais abrangentes acerca do processo de psicoterapia comigo, que é 100% online. Portanto, eu atendo o Brasil todo, inclusive tenho até
pacientes de outro país, né? Eu atendo muito pacientes de Portugal também. Então é isso, gente. Para além disso, você vai encontrar aqui no comentário em destaque mais informações, meus outros projetos aqui na internet. Então você pode dar uma olhada aí para conhecer meus demais projetos aqui na internet, tá bom? Obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.